Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver comparador com componentes discretos, introdução ao amplificador diferencial. Hoje os makers vão à loucura. Vou mostrar como fazer um circuito comparador usando o amplificador diferencial. Vamos lá? O coração de um amplificador operacional é o circuito diferencial, um circuito em perfeito equilíbrio. E uma forma de iniciar o estudo do amplificador diferencial é através do comparador, o circuito da figura. Um amplificador diferencial básico é mostrado na figura. O par diferencial são os transistores Q1 e Q2. A entrada não inversora é a entrada marcada com V+. A entrada inversora é marcada com V-, como em qualquer operacional ou comparador. Vou começar a análise desse circuito fantástico. Vou começar pela tensão entre as entradas inversora e não inversora. A tensão da entrada diferencial. Vou marcar por VD. Mas essa eu já sei, é 0. Sim, mas agora você vai ver o porquê. Para determinar a tensão diferencial VD, é só levantar a equação da malha da figura. Muito simples. A maioria já percebeu o que restou para a tensão de entrada VD, mas eu vou fazer ao pé da letra. Note que os transistores são PNP, aqueles que a gente não está acostumado a ver. Então vou escrever a tensão base emissora, mas não tem segredo. É só pensar nessa junção como um diodo e pronto. Coloque o positivo do lado da seta. Veja as tensões nas junções base emissor. Vou seguir no sentido anti-horário. Mais VD, a pergunta, mais 0,7 volts de Q2, menos 0,7 volts de Q1, tudo isso igual a 0. Isolando a tensão diferencial, dá 0. Claro, a tensão de uma junção anula a outra. E esse é o pulo do gato do amplificador diferencial. Ele faz a diferença das tensões base emissor dos transistores Q1 e Q2. Agora eu sei por quê. Se você ligar as duas entradas no terra, os dois transistores vão começar a conduzir. Se eles forem iguais, então as correntes serão as mesmas nos dois coletores. As duas correntes serão somadas na resistência R1, lei dos nós. Como as duas correntes são iguais, a corrente por R1 será o dobro das correntes dos coletores. Veja o que acontece se uma fonte de sinal, vou chamar de Vin, for ligada na entrada não inversora V+, por exemplo, 0,7 volts, uma tensão bem pequena. A melhor forma de analisar esse circuito é fazer a malha de entrada, a da figura, e determinar o sentido da corrente nessa malha. Vou colocar um LED na saída para ver o resultado. O sentido da corrente de malha será indicado na figura. Essa corrente tende a passar no sentido contrário da seta de Q2. Desligando esse transistor, não haverá corrente circulando na base de Q2. Então, toda a corrente que vem de R1 será desviada para Q1. Nessa condição, quando a tensão na entrada não inversora for maior do que a entrada inversora, o transistor Q2 desliga, desligando o transistor de saída Q3. Observe que o LED está ligado no positivo. Então, quando a saída Vout está no nível alto, é que o LED desliga. Quando a tensão na entrada não inversora é maior do que a entrada inversora, então a saída vai para o nível alto. Você já ouviu falar isso antes, não é mesmo? Se eu agora colocar a fonte na entrada inversora, você já imagina o que vai acontecer? A corrente vai circular no sentido da seta de Q2. Então, Q2 passa a conduzir toda a corrente que vem de R1. O transistor Q1 desliga e o transistor Q2 liga. E a corrente de coletor de Q2 chega à base de Q3. O transistor Q3 liga ligando o LED. Quando o Q3 liga, a saída vai para o terra, vai para o nível baixo. Quando a tensão na entrada inversora é maior do que a entrada não inversora, a saída vai para o nível baixo.
Observe na curva do diodo, que é a mesma para a junção base-emissor do transistor, e uma pequena variação na tensão de base e emissor acarreta uma grande variação da corrente de coletor. Por isso, o amplificador diferencial tem um ganho tão alto. Agora vou mostrar o comparador aplicado a um circuito prático, o circuito da figura. Eu estou alimentando com 9 volts para que você possa montá-lo no seu laboratório e alimentar com uma bateria de 9 volts comum, mas você poderia alimentar com qualquer tensão até 24 volts. A tensão na entrada não inversora é fixa, é chamada de tensão de referência. Nesse caso, é um divisor de tensão com duas resistências iguais, então a tensão de referência é igual à metade da tensão da alimentação. A tensão de referência é igual a 4,5 volts, se a bateria estiver bem carregadinha, é claro. Na entrada inversora, foi ligado um trimpote para simular uma tensão variável. Poderia ser uma amostra da tensão de uma bateria. O divisor formado pelo trimpote serviria para ajustar a tensão. Nesse circuito foi colocada uma resistência em série com a entrada inversora para aumentar a impedância de entrada. No comparador real, você não precisa colocar essa resistência, mas se colocar, não tem problema. Vou mostrar o que acontece quando a tensão na entrada inversora variar. Para isso, vou usar o circuito montado no simulador. Eu montei o comparador como um bloco simulando um comparador real, com as duas entradas diferenciais e uma saída com coletor aberto, que é uma saída muito comum nos comparadores. Para medir a tensão de ajuste, coloquei um voltímetro DC. Com a tensão ajustada em 4,51 volts, um pouco maior do que o valor de referência, a tensão na entrada inversora é maior, fazendo o Q2 conduzir. Olha o sentido da corrente. O transistor Q2 começa a conduzir, enviando corrente para a base de Q3. Com o transistor Q3 ligado, a saída é aterrada ligando o LED. Se a tensão ajustada for menor do que a referência, então o transistor Q1 passa a conduzir, desviando toda a corrente de Q2. Observe o sentido da corrente. Com o transistor Q2 cortado, não tem corrente na base de Q3 que desliga, e a saída vai para o nível alto, desligando o LED. Esse é um excelente circuito comparador. É muito simples de montar, é bem sensível, e se você escolher os transistores corretos, poderá operar em altas frequências. Veja o Daniel testando o circuito montado na protoboard. Veja como é simples. Esse é o circuito montado na protoboard e o Daniel vai começar medindo a tensão de referência. A tensão na entrada inversora está maior do que a tensão de referência. Então a saída aterra ligando o LED. Ao ajustar a tensão na entrada inversora menor do que a tensão na entrada não inversora, a saída vai para o nível alto e o LED apaga. Note que bastou uma variação bem pequena da tensão para o LED apagar. Mas basta aumentar um pouquinho mais e pronto! O LED acende e fica aceso numa ampla faixa de ajuste. Para mais ou para menos? Fantástico esse circuito comparador! Quero ver você montar o seu agora. Você viu nesse tutorial como montar um comparador bem simples, só com componentes discretos. Uma aplicação para esse tipo de circuito seria como detector de passagem de uma senoide por zero, ou ainda detectar o pico, detectar se uma bateria está carregada, enfim, tem muitas aplicações, mas veremos nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!